Bom dia a todos. Depois da tempestade de ontem, com chuva de granizo de mais 20 centímetros em São Paulo, vamos dar início à reunião clínica da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. Lembrando que hoje vamos abordar 2 casos, um caso de coluna e um caso da pediátrica. O Dr. Eduardo Yunes, integrante então, do grupo de coluna, irá falar o caso sobre esse tema. Dr. Eduardo. Bom dia a todos, bom dia aos neuronautas. Então vamos começar com a apresentação do caso clínico. Paciente HB, 84 anos, feminina, 1º grau completo, viúva, natural e procedente de São Paulo, aposentada católica. A paciente já tinha uma dor crônica, mas pela idade é difícil associar ao quadro. Ela iniciou uma queixa objetiva há 15 dias da internação, de uma dor lombar diferente, uma dor principalmente noturna, associada à fraqueza e adormecimento em ambas as pernas, progressivas, esses sintomas progressivos há 15 dias. E há 3 dias ela estava sem deambular. Associado ao quadro, ela apresentava incontinência urinária e constipação. O paciente, apesar da idade de comorbidade apenas hipertensa e dislipidêmica controlada. Exame físico geral, nada digno de nota. Exame neurológico, dados objetivos. A paciente apresentava uma paraparesia espástica hiperreflexa em membros inferiores. Grau de força 3. Sinais de liberação, além da espasticidade e hiperreflexia, apresentava clonos de patela aquileu e o cutâneo plantar em extensão bilateral. E uma hipoestesia térmico-tátil dolorosa em nível de T12. Alguém quer comentar os diagnósticos? Pedro. Uma senhora de 84 anos com uma história de 15 dias de uma síndrome medular completa, né? Ela tem um déficit tanto motor quanto sensitivo e acometimento de esfínteres. A topografia sensitiva foi T12, né? Isso. Então, transição toracolombar é uma possibilidade importante. Etiológico, claro que a neoplasia a gente tem que considerar, mas nessa idade também o canal estreito é uma possibilidade ainda, né? Então eu consideraria a possibilidade sim do neoplásico, mas também de um quadro degenerativo somado a um canal estreito. Então, realmente, do ponto de vista neurológico, é uma síndrome medular completa, porque pega os 3 componentes, né, esfíncter, sensibilidade motora. Se a gente fosse graduar pelo EJA como se fosse um trauma, seria um EJA-C e a gente consideraria incompleta, mas isso só em outro contexto, né? A gente considera uma síndrome medular completa mesmo. Topográfico, a gente tem nível sensitivo, então a gente topografa em T12, e a gente pensou em etiologia neoplásica. Poderia ser alguma coisa degenerativa, mas dá esse grau de comprometimento motor, talvez uma hérnia torácica, alguma coisa desse tipo, até poderia ser uma segunda hipótese. E aqui a imagem, na parte aqui é um T1 sem contraste, a gente observa aqui 2 nódulos, esse aqui é o corpo de T10, T11 e T12. Então a gente tem um nódulo aqui logo atrás de T10 e outro entre T11 e T12. Aqui um T2 mostrando que essa lesão ela é isointensa, tanto em T1 quanto em T2. Apresenta uma captação homogênea pelo contraste. E aqui parece que tem uma captação na dura mater também. E aqui o corte axial mostrando a medula, ficou só uma fitinha aqui para o lado esquerdo e o resto toda a lesão, uma lesão intradural extramedular. Qual a sua hipótese aqui, Pedro? Essa imagem confirma a tua hipótese de uma neoplasia, né? De uma neoplasia, provavelmente acometendo o canal medular, pela topografia. Qual a etiologia mais provável? Bom, pela idade a gente tem que sempre considerar a possibilidade de hemometástase, né? Como possibilidade por ser o quadro mais comum, mais frequente. Mas primário, porque está bem no interior, não sei, um ependimoma. O
que confunde aqui é o fato de ser duas, né? Mas se fosse uma, seria meningioma com certeza, pela idade, mulher, e todas as características de meningioma. Realmente, duas lesões, a gente pensou também num implante metastático, alguma coisa desse tipo, embora a paciente não tenha nada clínico que dê pista, né? Nelson, do ponto de vista radiológico, dá para nós acrescentarmos alguma coisa a mais? Você acha que fala mais a favor de meningioma pela imagem ou de metástase? Mesmo tem alguma característica? A gente precisaria fazer uns cortes mais finos e detalhados dessa região aí, né? É o que o Eduardo falou. Se fosse uma, com certeza era meningioma. Agora duas você já começa a pensar para schwannomas, né? Mas o aspecto sugere meningiomas, ou seja, 2 meningiomas. O aspecto de imagem, assim. Ok. Metástase eu acho que já fica um pouco mais difícil do ponto de vista de imagem, assim, ser mais. Teria que estudar o resto, né? Do canal, ver se tem alguma coisa lá em cima. Essa aorta é preocupante? Não. Não? É da idade. Uma aorta bastante importante, tubular, né? Calcificada. Vamos prosseguindo. Conduta, quer comentar aí, Pedro? O que você faria? Ele não quer comentar. Bom, a gente tem um quadro de 15 dias de teste de um quadro neurológico de síndrome medular completa. Acho que o paciente merece sim uma abordagem, apesar da idade, dos fatores de risco todos relacionados à idade, o comprometimento, sangramento, etc. Mas é um paciente que merece uma abordagem, um tratamento mais agressivo. E posto da hipótese de meningioma, a conduta cirúrgica, sem dúvida. E ainda tiraria nossa dúvida com a biópsia para ver se de fato é um meningioma ou por acaso é um implante secundário de alguma outra lesão. Exatamente, cirúrgico, né? Para diagnóstico e para descompressão. Então aqui, paciente idosa, né, apesar de bem clinicamente, a gente optou para a via que a gente julgou a menos mórbida possível para a idade dela. Então a gente fez uma hemilaminectomia à direita. E esse aqui, a gente tirou umas fotos do vídeo, que infelizmente não estava rodando. Opa. Então aqui a gente observa no corte, no primeiro ali à esquerda, que não está clicando esse. Agora foi. Essa aqui é a primeira lesão, depois da dura mater aberta. Aqui é o espinhoso à esquerda. E aqui é o saco dural, como o acesso nos permite todo o canal, igual uma laminectomia. Está vendo a dura mater do lado esquerdo. Aqui aberta no centro. Aqui aquela lesão cranial, que era um pouquinho maior, atrás de T10. E aqui está a segunda lesão de T12. E aqui no final já com as duas lesões removidas. Então o anátomo patológico foi o meningioma meningotelial grau 1. Essa paciente evoluiu com uma pneumonia pós-operatória, recebeu alta com 3 semanas, sem complicações conferidas. E com 2 meses ela já estava deambulando com apoio, mas ainda mantendo o quadro esfincteriano e sensitivo, mas provavelmente vai ter ainda mais algum grau de melhora. Esse aqui é para ilustrar aqui o nosso acesso. Então, a gente remove toda a hemilâmina, aqui no caso foi de 3 lâminas e um pedacinho da L1. E por dentro, por baixo do espinhoso, a gente consegue ressecar, remover todo o amarelo e ver a dura mater, a borda dural do lado contralateral. Até o Willey está aí, o Willey que operou o caso. A impressão que ele teve no intra é que ele estava fazendo uma laminectomia mesmo, que não via diferença. E aqui como fica a nossa janela óssea com esse acesso. Então o acesso, do ponto de vista de ataque da lesão, ela é bem semelhante às outras formas de acesso, a laminotomia ou a laminectomia. Aqui a ressonância pós, mostrando aqui com contraste a ressecção completa, em cima é o pré, embaixo são os pós-operatórios, a restauração da coluna licórica, T2, e ausência de captação de contraste. Então vou falar um pouquinho sobre acesso cirúrgico aos tumores do canal raquiano, com uma ênfase em hemilaminectomia. Uma breve introdução sobre os tumores, né? Do ponto de vista epidemiológico, a gente divide os tumores do canal raquiano em 3 compartimentos. O extradural,
que é o mais comum, que é o mais acometido, em torno de 55% dos casos, né? Os principais representantes deste compartimento são as metástases e os tumores linfoproliferativos, como o linfoma. O segundo compartimento, que é o intradural extramedular, representa 40% da totalidade dos tumores, e os intradurais intramedulares 5%. Nós vamos falar um pouquinho desses dois aqui. Do ponto de vista clínico, independente da localização do canal, o primeiro sintoma, o que primeiro aparece, é a dor que tem característica não mecânica, ou seja, aquela dor inflamatória. Dor geralmente noturna, que chama atenção, dor que não ocorre ao movimento. Às vezes o paciente refere até melhora quando faz movimento. Então, toda dor de característica não mecânica, a gente tem que pensar em causa secundária, ou tumor ou infecção. Déficit neurológico, né, que pode ser radicular ou medular. Outra forma de apresentação é a deformidade espinhal, particularmente para os tumores medulares ou com compressão de raiz, porque a gente sabe que tem acometimento da musculatura paravertebral, e isso é a origem de deformidade, principalmente no grupo etário pediátrico. E uma causa menos comum, mas que pode ser forma de apresentação de tumor intramedular, é a hidrocefalia, principalmente os tumores mais altos, de transição, região cervical, e aqueles com alto conteúdo proteico. Então, os intradurais extramedulares, a grande maioria, aqui 85%, são meningiomas, e os tumores das bainhas nervosas, que são o chivanoma e o neurofibroma, e o ependimoma de fílum terminal, que ele é considerado intradural extramedular. Esses são os principais tumores desse compartimento. Os outros são menos comuns, ali em torno de 15%. Aqui em 2011 nós fizemos uma revisão ampla aqui da literatura aqui na escola, porque nós tivemos um caso raro de um ependimoma extramedular que não era de cone fílum, e entre as várias causas a gente consegue detectar todos esses aqui. O meningioma, né, colocando um quadro típico, é esse paciente que a gente apresentou. Mulher idosa, a região mais comum é a coluna torácica, onde ele se apresenta geralmente na localização posterolateral. E a segunda localidade mais comum é a cervical alta, aqueles tumores de transição crânio-cervical, em que eles têm uma implantação mais anterolateral. E aqui mostrando uma característica de imagem, é uma lesão isodensa em T1 e T2, com uma captação homogênea de contraste, às vezes com o sinal da cauda dural, que é a captação do contraste na dura mater, semelhante ao que a gente vê no crânio. E aqui essa imagem tipicamente intradural extramedular, e tende a transformar aqui a medula numa lua. O tumor de bainha nervosa, geralmente ele vem de uma raiz sensitiva, né, uma raiz dorsal. Lembrando que os chivanomas, eles se originam das células de Schwann, então existe um plano com a raiz. E a faixa etária mais comum é entre 20 e 50 anos, e é mais comum em homens. Já os neurofibromas, a gente desconfia no contexto de neurofibromatose, ele tende a ser múltiplo, e é um especiamento fusiforme do nervo, então a gente não tem um bom plano, e a ressecção geralmente envolve o sacrifício da raiz, dependendo do nível. Isso tudo tem que ser determinado, de preferência no pré-operatório. E aqui mostrando uma imagem típica de uma lesão de bainha nervosa, que é a imagem ampulheta com captação homogênea pelo contraste. Ele faz essa imagem em halter, né? Ele fica gordinho aqui, gordinho lá e estreita no forame. Os tumores intradurais intramedulares, na infância, é essa ordem. O mais comum é astrocitoma, depois o ependimoma e depois o ganglioma. Já em adultos, os mais comuns são os ependimomas, depois os astrocitomas e depois o hemangioblastoma. Aqui mostrando a série de Epstein, mostrando que o astrocitoma ele é mais comum na infância, depois ele vai diminuindo, e o ependimoma vai aumentando, e o ganglioma praticamente é um tumor da infância só. E quando a gente vê em relação a alto grau e baixo grau, ao contrário do crânio, os astrocitomas do canal são mais comuns serem baixo grau do que alto grau.
Aqui mostrando então um ependimoma, que ele tende a ser uma localização mais central, porque ele vem do canal central da medula, né, do epêndima. Ele costuma ser um pouco mais curto, um pouco mais restrito do que o astrocitoma, então em média que 3 a 4 corpos vertebrais. Ele é mais bem delimitado, ele apresenta uma captação homogênea ao contraste, e é muito comum a presença de cistos, que podem ser tanto cranial quanto caudal. E é um tumor que apresenta um bom plano com a medula, e é factível e deve ser feita a ressecção total para cura. O ganglioma, uma coisa que chama a atenção do ganglioma então, é a faixa etária, geralmente no grupo etário infantil, e por vezes ele pode apresentar calcificação, que é uma pista também. Aqui mostrando, eu separei os astrocitomas, que eles são um pouquinho diferentes de acordo com a histologia. O pilocítico, ele tende a ser um pouquinho mais circunscrito, formar imagem cística e nódulo mural. E também tem um bom plano com a medula, também uma lesão factível de ressecção total. Aqui mostrando um pilocítico que pode se apresentar também de uma maneira mais difusa. E os difusos que a gente não consegue ver um bom plano, às vezes com a medula, às vezes é só um entumecimento, um aumento difuso da medula, tende a ser mais extenso do que o ependimoma, em média 5 a 6 corpos vertebrais. A captação ela não é tão homogênea quanto a do ependimoma, tende a ser mais heterogênea e menos intensa. Aqui mostrando um de alto grau, né, o grau anaplásico e o grau 4. Então a gente tem essa coisa mal definida, né, um entumecimento sem um plano nítido para cima e para baixo aqui da lesão. E aqui mostrando uma tractografia medular, em que esse tumor realmente destrói os tratos da medula. E esse tumor não tem plano, é difícil falar em ressecção total em astrocitoma de alto grau medular. Tratamento cirúrgico, né, para essas lesões. Ela é importante do ponto de vista diagnóstico, a única forma da gente ter um diagnóstico de certeza é com anatomia patológica. A maioria deles, a maioria dos tumores extramedulares, a gente consegue fazer uma exéresis total e curar o paciente. Já os intramedulares, quando ele apresenta um plano, como o pilocítico, o ependimoma, o ganglioma e o hemangioblastoma, eles também são factíveis de exéresis total com cura. O hemangioblastoma não comentei, mas o hemangioblastoma a gente pensa no contexto da doença de von Hippel-Lindau, mas aparece também em casos esporádicos. Ele é um tumor vascularizado e é um pouquinho diferente. A gente tem que tentar uma ressecção em bloco para evitar sangramentos. Aqui mostrando um artigo da literatura com a taxa de ressecção para tumores aqui que a gente definiu como tendo plano, né, os intramedulares com plano, como o ependimoma e o astrocitoma grau 1, a taxa de ressecção em torno de 80% na literatura, já aqueles tumores sem plano praticamente zero, e os grau 2 em torno de 12%. Então, falando um pouquinho de acesso cirúrgico. Por qual a importância do acesso cirúrgico para tumor do canal? Primeiro, para a gente evitar deformidade. Em torno de 1/3 dos casos de tumor de canal evoluem para instabilização pós-operatória, em algum momento do segmento. Os principais fatores de risco para instabilidade são idade abaixo de 15 anos, local, a gente sabe que a região cervical é a que mais instabiliza, depois torácica, depois lombar, e região de transição. E a transição não é só simplesmente L5 com S1. O ideal é a gente ter uma avaliação de preferência com raio-x panorâmico, porque às vezes a transição de uma cifose com uma lordose não está exatamente no que seria um lugar anatômico, mas isso tem que ser observado no pré-operatório. Mesma coisa vale para a idade, né? A gente fala 15 anos, mas o que importa é a maturidade da criança. Às vezes ela já apresenta um RICER4 e é mais jovem. Então também é interessante avaliar isso bem no pré-operatório. Outra coisa importante é a gente ver o quanto que a gente precisa expor da lesão. Então, por exemplo, aqui, no caso de um ependimoma,
a gente não precisa expor o cisto para cima e para baixo, fazer uma remoção óssea desse tamanho. A gente precisa expor o que realmente é tumor captante de contraste, porque os cistos eles vão se resolver. Então, com isso, a gente já economiza uma boa janela, deixando íntegro aqui essas duas regiões, sem ter que abrir o osso. A outra coisa é o edema. A gente não precisa expor região de edema, nem para cima nem para baixo. Tem que expor só o que é tumor. Então, planejando bem a cirurgia, a gente já consegue evitar bastante aqui casos de deformidade no pós-operatório. No caso de laminectomia, a gente tem que evitar laminectomia acima de 3 níveis. E sempre que fizer laminectomia, tentar não mexer em articulação. A gente sabe que mexer mais de 1/3 de articulação, alguns falam 50%, isso é grande causa de instabilidade também. E qual a importância da gente fazer isso? A gente evitar a todo custo instrumentar a coluna para tumor de canal, porque a gente vai precisar acompanhar esse paciente. Então, o artefato dos implantes atrapalha muito o segmento no pós-operatório. Aqui só ilustrando então o caso de laminectomia. Por que a gente fez laminectomia aqui? Porque é uma lesão curta, paciente já adulto, um ependimoma de fílum. E então a gente removeu aqui 2 lâminas sem mexer em articulação. Então é factível com risco muito baixo de instabilidade. Uma lesão que a gente queria dar um pouco mais de espaço antes de mexer nessa lesão. A laminotomia, ela é uma forma, esse caso aqui é do professor Sérgio, lá do IOP, um tumor intramedular grande em criança, sem dúvida a via de primeira escolha para o grupo infantil, ainda mais quando a gente vai mexer em várias lâminas, isso seria o padrão ouro, que diminui muito o risco de instabilidade, né? Fazer uma laminectomia desse tamanho aqui, em criança, em região torácica, 100% de instabilidade em algum momento da vida. Aqui é um acesso que eu gosto para a região cervical. Ao invés de fazer a laminotomia clássica, a gente faz uma laminoplastia igual o Hirabayashi para fazer estenose de canal cervical, né? E qual que é a vantagem? A vantagem é que você não corta o osso de um lado. Você faz uma fratura em galho verde, então esse lado aqui já está praticamente colado na hora que você volta. Você tem a exposição do tumor, aqui no caso era um astrocitoma pilocítico. A gente consegue fazer a ressecção total da lesão e depois a gente fecha e a gente pode colocar plaquinha que é igual aquelas de crânio, a gente põe uma em cima e embaixo. Isso não vai atrapalhar porque o tumor está, nesse caso, entre C4 e C5. Então isso aqui a gente consegue estudar bem com ressonância depois do pós-operatório ou amarrar com fio mesmo. Então, falando um pouquinho de hemilaminectomia. A hemilaminectomia foi descrita em 1910 por Taylor e a partir da década de 80 começou a ser popularizado para acesso de tumor intracanal por esses 2 autores, Eger e Chiot. Depois, vários artigos, desde então, vêm sendo mostrados na literatura, demonstrando que a hemilaminectomia permite um acesso muito bom ao canal, que é um acesso seguro do ponto de vista de estabilidade para a coluna, e que muitas vezes ele causa uma morbidade menor, porque você faz descolamento muscular unilateral, principalmente aqueles tumores mais restritos. Você ganha tempo e, como essa senhora, paciente de 84 anos, você faz um acesso, uma excisão pequena, descolamento muscular pequeno e consegue remover a lesão. E risco de instabilizar com 84 anos 3 hemilâminas é praticamente zero nesse caso. Então, aqui ilustrando, eu trouxe uma casuística aqui do nosso grupo, que a gente começou a catalogar esses casos desde 2012. Então, aqui mostrando o meningioma, outro meningioma, que a gente optou aqui por uma hemilaminectomia torácica. Então, olha a janela aqui na reconstrução 3D. No axial, a gente tem uma visão ampla aqui do canal. A imagem do intraoperatório, aqui a gente está vendo o espinhoso e
a borda dural de um lado até o outro. A gente remove todo o amarelo e permite a visualização igual a de uma laminectomia. Aqui para um chivanoma, também uma hemilaminectomia lombar, uma exposição do canal bem semelhante a uma laminectomia. A gente realmente não tem nenhuma dificuldade em relação ao acesso, é como se estivesse fazendo uma laminectomia. Com a vantagem de a gente não mexer em ligamento interespinhoso, em musculatura do outro lado, em articulação aqui, e a gente consegue eczérese completa da mesma forma. Aqui outro chivanoma cervical, esse aqui é um caso do Franz, que ele fez uma hemilaminectomia de C2, eu tive a oportunidade de ajudar ele nessa cirurgia, e era um chivanoma, a gente fez uma hemilaminectomia de C2 e conseguimos remover toda a lesão. Aqui o hemangioblastoma, também nós optamos aqui por uma eczérese por hemilaminectomia. Então a lâmina a gente abriu toda, um pedacinho da de cima, um pedacinho da de baixo. Isso dá uma janela muito boa para a gente acessar a lesão, suturar a dura mater sem maiores dificuldades. E aqui mostrando o acesso cirúrgico. E aqui a ressonância após, sem lesão, sem lesão residual. Esse foi um outro caso, que foi uma metástase de melanoma, que a gente fez uma hemilaminectomia aqui de L5, para ressecar essa lesão aqui. Aqui é nosso acesso, e aqui o pós-operatório. Esse aqui é o caso do Alexandre, é um ependimoma intramedular extenso, que ele optou por fazer por hemilaminectomia, também não teve nenhuma dificuldade do ponto de vista de acesso, aqui mostrando a janela da hemilaminectomia e a ressonância pós-operatória com ressecção total. Então, esses aqui são os casos, a gente provavelmente deve ainda incluir mais uns 3 casos aqui pelas nossas contas, mas a gente já conseguiu documentar esses casos aqui, que são 7, né? 7 casos. E então nós temos aqui um meningioma, hemangioblastoma, na verdade 2 meningiomas, 2 chivanomas, uma metástase e um hemangioblastoma. A lesão mais extensa foi esse ependimoma aqui do Alexandre, foram 5 níveis, e todos nós conseguimos ressecção total. A gente ainda não consegue avaliar instabilidade, porque o follow-up é muito pequeno, desde 2012, mas daqui a alguns anos nós vamos ter essa resposta aqui. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, com esse popurrí de casos, e o que chama atenção é essa hemilaminectomia, que te dá um acesso quase que se fosse uma laminectomia, não é? Precisamos ver se para criança também isso é válido, porque nós adoramos fazer a laminoplastia, laminotomia e recolocação. Alguma pergunta, doutor Eduardo? Quer coisa falar que é um caso de meningioma múltiplos, então a nossa sorte é que não temos meningiomas, ou temos muito poucos meningiomas em crianças, que nos deixa bastante contentes. Se você, nosso neuronauta, tiver alguma pergunta, teremos imenso prazer em respondê-lo, né? Só lembrando, quando nós fazemos essas laminotomias, nós fazemos um paraquedas, nós fixamos a apófise na aponeurose para que ela não afunde, e eu tenho particularmente muito medo de plaquinhas, porque eu acho que a plaquinha te deixa muito fixo. Às vezes você tem alguma edema de medula, alguma coisa, prefiro deixar um fio que deixa isso com uma pseudoartrose mais fácil do que as plaquinhas.